Quem ganha e quem perde politicamente com a greve em São Paulo? Uma greve é um processo de disputa política. Eu não posso dizer, antes do seu fim, quem ganha ou quem perde. Nesse momento, eu acho que todos podem perder. A população sofre, os trabalhadores sofrem porque vem uma situação que acho que é absolutamente despropositada por parte do governo do Estado, e o governo se desgasta a olhos vistos. E por que eu digo isto? Há claramente uma intenção do governador de fazer a privatização da Sabesp e fazer a privatização de linhas do metrô. Se vocês olharem as pesquisas que foram divulgadas, vocês verão que a maior parte dos brasileiros estão contra as privatizações. Também, relativamente à Sabesp, mais de 50% dos paulistas foram contra a privatização. Não nego a possibilidade do governador abrir um diálogo sobre isso, mas impor de forma autoritária. Por que não ouvir a população? Por que não ouvir os trabalhadores? Por que não construir um pacto em relação a isso? Se a sociedade quiser a privatização, faça um plebiscito e prove isto. Se não quiser, efetivamente, eu acho que então que não se faça. É chegada a hora, em relação à privatização de serviços essenciais, da população ser ouvida. Não cabe um governante, o parlamento, decidir em nome do povo, que pode se expressar diretamente em relação à alienação para o mundo privado de bens que são seus. Notadamente a Sabesp, que é uma empresa que não tem razão técnica nenhuma para ser privatizada. Ou seja, não há garantias, como diz o governador, de que as tarifas não serão elevadas, não há garantia que a rede seja elevada. Pior, a situação, por exemplo, da privatização das linhas do metrô, segundo revelam os trabalhadores, mostram que as privatizações feitas não vão bem. Trens inferiores estão quebrando, pelo menos é o que dizem os trabalhadores. Mas será isso verdade ou mentira? Vamos abrir a discussão, governador. Vamos abrir o diálogo com a sociedade de São Paulo. Vamos parar de impor goela abaixo as coisas. Ou seja, há quem ache que a privatização resolve todos os problemas. Eu respeito quem pensa assim. Mas vamos respeitar quem pensa que esse tipo de situação pode ser apenas uma boquinha a mais para pessoas ganharem bilhões em troca do custo de um serviço mal prestado e caro para a população. Portanto, eu pessoalmente acho que esse impasse se resolve com um diálogo. E a melhor forma de dialogar é um plebiscito. A greve é um direito constitucional, mas como todo direito, ele não é absoluto. O direito à greve, ele convive, ele se articula com outros direitos, como a liberdade de ir e vir, que é uma garantia fundamental, e o direito ao transporte, que é um direito social consagrado aí no artigo 6º da Constituição. Portanto, a greve que resvala, aquela greve que atrapalha, a greve que impede a prestação de serviços essenciais, como abastecimento de água, como transporte público, essa greve depende de anuência do Poder Judiciário e está sujeita a regras específicas conforme precedentes judiciais. Até aí tudo certo. O que causa muita preocupação? É o descaso desses sindicatos com as determinações legais e com a população. E aqui eu resgato o exemplo da greve ilegal, da greve imoral e da greve antidemocrática desse mesmo sindicato dos metroviários em maio de 2021, em plena pandemia da Covid-19. Para quem não se lembra, foi uma greve por aumento de salário em meio a uma crise sanitária e em meio a uma paralisação econômica que penalizava aí a grande maioria da população. Uma greve que foi convocada virtualmente e que foi decidida numa assembleia online na calada da noite, impossibilitando que 2 milhões de usuários do sistema de trens e metrôs fossem avisados. Bom, sabem qual foi o resultado disso? As maiores aglomerações da pandemia no Brasil, com centenas de milhares de trabalhadores paulistas amontoados e milhares de profissionais da saúde sem ter como chegar aos seus hospitais e aos seus ambulatórios. Pessoal, vamos lá. Comparação de números. Vamos pegar aí o caso das estatais federais. 2015, 32 bilhões de reais de prejuízo. 2021, sob nova direção, 187 bilhões de reais de lucro. Mesmo quadro se repete em 2022, 179 bilhões de lucro. O que mudou de lá para cá? Né? Além do lulopetismo ter sido apeado de poder no processo do impeachment, a lei das estatais. Ora bolas, o que fez a lei das estatais? Reduziu interferência política em companhias do Estado. A SPA, estatal que administra o Porto de Santos, encerrou 2022 com o melhor resultado da sua história ao apurar lucro líquido de 547 bilhões de reais, alta de 66% sobre 2021, até então a melhor marca da companhia. Bom, para vocês terem uma ideia, em 2018, ano anterior, né, ao governo que assumiu, o prejuízo do Porto de Santos era de 468 milhões de reais. Ou seja, você sai de um prejuízo de 500 milhões, né, e com foco, com gestão, você salta
para R$500 bilhão de lucro. Nessa resposta, o Caio fez um cozidão que foi do Porto de Santos para Covid, para ataque a sindicato, para uma série de números. E não dá para responder um cozidão desse, Caio. Se você quiser marcar um debate sobre a privatização no Brasil, o que aconteceu de desvio de dinheiro, o que aconteceu, inclusive, de apropriação de venda abaixo do valor do mercado, enriquecendo pessoas, nós fazemos. Vou precisar de 2 horas da CNN. Claro, e vou te demonstrar que esses teus números, eles revelam uma realidade perversa, que é o governante que vende ativos, se apropria imediatamente e o povo perde no resultado muitas das vezes. Eu não sou dogmático. Eu acho que certas privatizações podem ser feitas. Mas nessa dimensão da de privatização ser a panaceia que soluciona todos os males, especialmente numa empresa como a Sabesp, por favor. A Sabesp não tem por que ser privatizada por força de todo o quadro financeiro que demonstra a sua gestão. Mas também me parece paradoxal eu passar a mão naqueles que defenderam o tratamento precoce, que atrasaram a compra de vacinas e atacar o sindicato pela Covid. Muito paradoxal, Caio, por favor. Nós sabemos o que determinou as mortes na Covid. Acho que a sociedade brasileira já sabe muito bem quem foi o responsável por tudo isso. Terceiro lugar, eu não acho nada auspicioso. Sabe o que eu acho auspicioso numa democracia, Caio? Debate. Ouvir o povo. Mais de 50% do povo está contra, em São Paulo, a privatização da Sabesp. E o seu governador está sendo auspicioso ao não ouvir a população, a não abrir um diálogo, inclusive com os trabalhadores? O direito de greve é um direito legítimo, como você disse, está colocado no artigo 37, 6º da Constituição Federal, para os servidores públicos, inclusive. Muito auspicioso seria fazer um plebiscito. De que tem medo o governador Tarcísio? Tem medo de enfrentar o povo nas urnas? Que derrote! Que derrote aqueles que acham que essa privatização da Sabesp é indevida? Que tenha coragem! Ou seja, impor manu militare, uma situação invocando um genérico plano de governo que ele apresentou nas eleições, será que é democrático? Será que você, cidadão, não tem direito a ser ouvido, a ser esclarecido? Tem! Os trabalhadores não têm direito de lutar pela empresa, temendo a perda dos seus empregos, temendo a deterioração dos serviços, como está acontecendo com linhas privatizadas do metrô, segundo informações que estão claramente divulgadas pela imprensa diariamente? Ora, acho que auspicioso numa democracia, Caio, é ser democrático. E o governador Tarcísio daria uma lição de democracia se chamasse um amplo debate, transparente, aberto, sobre essas privatizações e se submetesse à decisão direta do povo. Quanto mais democracia direta, melhor. Agora tá falando que outro ônibus vai pro Grajaú. Eu nem acredito, porque eu vou entrar no ônibus e não sei pra onde eu vou. É complicado, é falta de respeito total do governador. É sua culpa, governador. A gente tá passando isso aqui, você vem pra cá, fica aqui no meio da gente pra você ver como é fácil trabalhar desse jeito, tá bom? A gente não é cachorro, a gente é cidadão. Você tem que respeitar as pessoas, tá bom? Tem que respeitar o cidadão, porque a gente paga imposto, a gente trabalha, eu sou honesta. Eu trabalho, eu tenho problema de saúde e trabalho. Você tem que ter um respeito pela gente, tá bom? A gente votou em você, pra mim você não passa de um cachorro descarado. Sem vergonha, só tirando nosso dinheiro. É isso que você é pra mim.